E aí pessoal, e aí Agostinho. Bom pessoal, tô trazendo aqui a segunda parte do projeto Sculptor, beleza? Eu não consegui fazer a barra, não tive muito tempo, mas ela tá meio feia, mas não reparar nela não. Vamos reparar aqui no conteúdo e no código, que dessa vez tá bem maneiro. Bom pessoal, o projeto Sculptor, ele tem o objetivo de tentar criar um software de desenho 3D, certo? E na primeira parte a gente fez lá a classe Sculptor, e dentro dela tinha os métodos que simulavam os pincéis de um software, né? Tinha um pincel que desenhava um paralelepípedo, que desenhava uma esfera, e a partir daí você conseguia desenhar uma figura 3D. Porém, para desenhar ela tinha que ser no código fonte. E aí, toda vez que você precisar modificar algum arquivo, você tem que compilar de novo um desenho, né? E aí não é muito agradável, e também uma pessoa que não tem familiaridade com o código não ia conseguir modificar ou desenhar e utilizar o seu software. Então para isso a gente vai, nessa segunda parte, vai fazer um código mais genérico. O trem tá passando, não sei se tá dando para escutar, mas que tristeza. Enfim, aí nessa segunda parte a gente vai fazer um código mais genérico, utilizando o conceito de classes abstratas, né? E aí a gente vai conseguir ler um arquivo .txt e transformá-lo, executá-lo, né, com o código, e transformá-lo em um arquivo .off. Isso sem precisar compilar de novo, nada do tipo, só escrevendo no txt. Eu vou mostrar para vocês. Aí aqui tá no GitHub. Eu vou disponibilizar o link de todos os arquivos modificados, né? E assim, eles têm bem mais arquivos do que da outra vez, mas isso é porque a gente só tirou do Sculptor essas classes aqui, né? Os métodos e transformou em classe. Eu vou explicar melhor direitinho aqui. Bom, só iniciando aqui com a classe Sculptor, que ela é o que tinha de igual da da primeira parte do projeto. Ela tá bem mais enxuta, porque ela não tem todos aqueles métodos, né, de putbox, putellipsoid. E a única diferença dela, o construtor, o destrutor, eles estão a mesma coisa, certo? Por isso que eu não vou aprofundar muito. Então a alocação dinâmica, tudo do mesmo jeito. A única coisa que está diferente aqui é que eu acrescentei esses três métodos, getNX, NYZ, porque essas variáveis das dimensões do desenho, elas estão protegidas, e aí eu precisava utilizar elas aqui na classe PutSphere e não tinha como acessá-las, então precisei criar esses métodos para acessar a dimensão do desenho, porque na hora de desenhar a esfera eu implementei um código aqui que ele não desenha fora da dimensão, né? Porque se ele desenhasse fora da dimensão ia dar um erro aqui na compilação, e aí é tchau, enfim. E aí a implementação dele é justamente isso. Ele retorna NX, NZ, NY. Bom pessoal, aí pronto. O Sculptor é isso, não mudou nada. Aí vamos lá para a classe abstrata. A figura geométrica, que chamamos a classe abstrata, ela representa um conjunto de figuras geométricas, né? Porque uma esfera, uma elipse e um paralelepípedo, elas são figuras geométricas, né? Elas têm propriedades em comum. As propriedades em comum delas são as cores e a transparência, né? Porque elas podem possuir cores diferentes, elas não possuem formatos diferentes. Isso é a diferença delas. E aí a gente conseguiu fazer a figura geométrica ser uma classe mãe e as outras serem derivadas dela, né? Deixa eu pegar aqui o header da esfera. A classe Sphere, ela é derivada da figura geométrica. Então ela consegue utilizar os valores, né, RGBA, da figura geométrica. Porém, as coisas que vão diferenciar delas vão ser o método Draw, que é como você desenha essas figuras geométricas. Então, e também, para que figura geométrica seja uma classe abstrata, ela precisa ter esses virtual aqui antecedendo os métodos e esse igual a zero. Esse igual a zero é um método virtual puro. Isso significa que todas as classes derivadas de figura geométrica vão ter que ter esses métodos implementados, certo? Se eu apagar aqui e compilar, ele vai dar um erro, porque essa PutSphere, como é derivada de figura geométrica, precisa ter o método Draw. E o que o método Draw faz? Ele vai desenhar, é uma sobrecarga de operador Draw, que quando ele for executado, né, quando ele for chamado no código principal, no main, ele vai apontar para a classe derivada de figura geométrica. Eu vou explicar isso direitinho melhor quando chegar no main. Bom, mas para desenhar a gente precisa ler, né?
E para ler, eu tive que criar aqui uma classe para facilitar a minha vida. Uma classe que ela vai ler e interpretar o arquivo.off, certo? O arquivo.off, ele tem que ser escrito dessa forma aqui. A primeira linha tem que ter o dim, que vai indicar a dimensão do desenho, a largura, a altura, a profundidade, né, respectivamente. E quando for escrever, aqui é um V maiúsculo. Quando for escrever os pincéis, né, o put voxel tem que ser dessa forma aqui, tem que respeitar todas as letras minúsculas e maiúsculas. Aí toda vez que aparecer um put voxel, ele vai comparar o primeiro termo da linha e vai verificar. Se for put box ou put sphere, os seguintes termos vão ser respectivamente do que antecedeu o primeiro termo. Então toda vez que tiver o put voxel, o segundo termo vai ser a coordenada x, y, z, RGBA. Quando for put sphere, vai ser x, y, z, aí o quarto termo vai ser o raio, RGBA. Entendeu? Assim por diante. Então esse primeiro termo vai servir para comparar e saber qual pincel a gente está usando. Então deixa eu fechar aqui. Não, deixa aberto. Certo? Aí pronto, tem esse método e ele utiliza um vetor que aponta para a figura geométrica. E é exatamente isso. Porque quando eu for utilizar o método draw, o que é que vai me garantir que ele vai desenhar, vai executar o draw da figura que eu estou querendo, né? Por exemplo, da esfera. O que ele me garante que ele vai fazer esse draw ou não esse draw? É justamente isso, por ser um ponteiro. Se eu não utilizasse um ponteiro e instanciasse diretamente, não daria certo, porque figura geométrica é uma classe abstrata e ele tem esse igual a zero. Mas se ela não fosse uma classe abstrata, o método que executaria seria o da figura geométrica. E é por isso que a gente utiliza a classe abstrata e o conceito de polimorfia. Certo, pessoal? Pronto, acho que ficou um pouco mais claro. Aí agora deixa eu mostrar aqui como funciona o interpretador, né? Ele vai ler o arquivo e ele vai interpretar. Aqui eu coloquei todas as bibliotecas das classes, certo? Que ele vai interpretar o arquivo .txt e vai criar e vai mandar o write-off escrever de acordo com o que foi lido e interpretado. Aí aqui é figuras. Eu também crio um vetor que aponta para a classe figura geométrica e no final ele vai retornar essas figuras, certo? Esse vetor. E bom, aí na parte da leitura, eu utilizo o string e o string stream. Ele abre aqui o arquivo, né? Tudo certinho, ele verifica se o arquivo foi aberto. Porque caso não foi aberto, aí indica que teve um erro, porque senão não vai ser possível executar. Bom, pessoal, tive um problema aqui, voltando só. Ele verifica, né, se o arquivo está aberto corretamente. E aí aqui no while, no loop, é onde ele vai comparar todo o arquivo. Então ele vai indo linha por linha. Então o primeiro aqui, toda vez que um loop for executado, ele vai pegar uma linha do arquivo, né, do infile, e vai jogar no string s. Aí ele vai verificar se o arquivo está bom, vai limpar o string stream, e ele vai pegar essa linha que foi copiada do arquivo e vai jogar no ss, no string stream. Então o primeiro termo agora dessa linha vai ir para S, porque agora a gente vai comparar. Agora a gente vai comparar esse S para saber se ele está falando da dimensão do put box ou do put box, entendeu? É aqui que a gente vai comparar. Então ele vai pegar um if e vai comparar S compare e vai ver se esse primeiro termo condiz com o que a gente já pré-programou, né? Se está escrito corretamente, se também está com as letras minúsculas e maiúsculas tudo de acordo. E ao verificar, né, ao ser verdadeiro, por exemplo, na primeira linha com certeza vai ser dim, ele vai associar essas variáveis, os valores que prosseguem o dim, né? Então o dim x recebe a largura, o dim y recebe a altura e o dim z recebe a profundidade. Aí aqui, agora aqui entra o ponto-chave, que é o da figura, que é o do vetor que a gente criou, que aponta para a classe figura geométrica. Quando ele comparar e for um arquivo de desenho, né, um método de desenho, uma classe, ele vai fazer da seguinte forma. Ele segue também, né, indo termo a termo, put voxel. Aí o x recebe x, o y e por aí vai. E aqui ele vai pushback. O que é o pushback? Ele vai adicionar um termo, né? Isso aqui é da classe vetor, certo? Da biblioteca vetor lá.
e ele vai adicionar um termo no vetor ao final do vetor. Então, toda vez que o pushback acontece, ele adiciona o que está aqui dentro no final do vetor. Então, ele vai seguindo uma linha. Ele adiciona primeiro esse, aí o próximo vai no fim. Porque se eu desenhasse um círculo e um quadrado, eu devo saber qual está na frente de qual. Então é isso que facilita na hora de desenhar, porque se você precisar apagar algo, ele pode apagar antes de desenhar depois, e aí não apagou, entende? E aí é por isso que funciona o pushback. E aí, como é um ponteiro, utiliza o new e o put voxel do jeito normal que a gente já conhecia, né? Dando os valores. E aí segue da mesma forma para o cutbox ou cutbox, putbox. Ele compara, transmite as variáveis, né? E cria dinamicamente essa classe, certo? Aí no final aqui ele fecha e retorna o vetor figuras. Então o vetor figuras ele está no interpretador. Então vamos lá para o main para ver como isso está acontecendo. Cria aqui uma figura, também um vetor que aponta para a figura geométrica e um objeto leitor que vai ser utilizado para ler o arquivo, o objeto L, né? Então figura vai receber o interpretador do arquivo sculptor.txt. Então como eu estou aqui no .cpp, ele retorna figuras. A figura agora vai ser o vetor de ponteiros de figuras geométricas, que vai apontar para as classes derivadas de figuras geométricas, certo? Agora figuras tem todo o arquivo, tem todos os pincéis que foram escritos no arquivo .txt, né? Deixa eu só abrir o que foi o que eu utilizei. Aqui. Pronto. Aqui eu utilizei vários, né? Porque eu coloquei umas pedrinhas em Saturno, por isso que tem muitos. Mas pronto, ele vai ter todos esses vetores. Esse aqui vai ser o primeiro termo do vetor, o segundo termo do vetor, o terceiro termo do vetor e por aí vai. Aí o vetor é um pouquinho grande. Mas é dinamicamente, então ocupa pouco espaço e no final você utiliza o delete. Bom, aí como ele foi executado, né, a figura, ela foi criada dinamicamente com o new. Quando a gente for finalizar, vai ter que utilizar o delete também. Então abre um for do tamanho do arquivo, né, do vetor, e deleta todas as figuras que estão dentro do vetor. Bom, aí cria aqui um objeto da classe Sculptor, né, Saturno, com as dimensões, esqueci de falar, desculpa. Dentro do leitor também ele vai ter aqui o dim x, o dim y e o dim z, né, que é a primeira comparação que ele faz. Então ele atribui os valores de x, de y e de z, né, que é das variáveis protegidas aqui, e no final ele cria um método aqui que retorna esses valores. Esses valores é justamente para isso, para saber a dimensão que o objeto Saturno vai ser criado. E aqui o principal, o for, ele vai fazer da mesma forma um for com o tamanho do vetor, que vai desenhar, vai fazer um método draw, utilizando o Sculptor Saturno, o objeto Saturno. Então, se eu estou aqui com o primeiro vetor, no meu caso, o primeiro termo do vetor é um putsphere, então ele vai apontar para a figura geométrica putsphere. Então, quando ele for para a figura geométrica e viu que está usando um draw, ele é draw. Mas qual que é a classe derivada? É putsphere. Então, ele vai para putsphere. Ele vai para putsphere e vai executar o draw da putsphere. E o que é que está na putsphere? Tá todo o código de uma esfera, certo? E aqui no final adiciona o voxel. Opa, o main. E é exatamente isso que está ocorrendo, certo, pessoal? Aí deixa eu executar aqui. Espera aí que eu preparei o arquivo. Porque é muitas classes, e aí na hora de digitar aqui, eu ia passar um tempinho digitando todas as classes, né? Juntar os módulos. Então, deixa eu dar o play aqui. Certo, ele criou o executável. Tá aqui o executável. Então agora, quando eu mandei o executável funcionar, ele vai pegar o arquivo sculptor.txt e tá escrevendo aqui no .off no Saturno. Pode ver que ele tá até 0 KB. Pronto, aí como agora terminou,
e for abrir, vai estar da mesma forma como do primeira parte do projeto, certo? Aí agora vamos supor que eu quero mudar o desenho, eu quero fazer algo diferente. Aí eu precisaria ter vindo aqui no main, compilar tudo de novo, mas não, agora eu só posso vir aqui, ó. Deixa eu ver, eu quero botar um sol. Deixa eu botar aqui 150, 150, 150. Aí eu vou botar um sol, Putsphere. Aí no 150. Aí a cor dele é amarelo. Opa, esqueci de botar o raio, né? Deixa eu botar o raio dele 20. Espero que não bate nada, mas não vai bater não. 250, 250, 0. Pronto. Aqui é a coordenada x, y, z. O raio da esfera 20. A cor dele e faltou a transparência, certo? Salvei e vou executar de novo aqui. Vou no executável e dei 2 cliques. Pronto, ele está executando, ó. Tá 0 KB de novo, porque ele apaga e reescreve por cima. Pronto, finalizou. Ó, aumentou um pouquinho, então deu certo. Vamos ver. Eita, ficou muito longe. Pronto, mas é isso aqui que eu quero mostrar. Ó. Aqui tá o Sol, distante de Saturno. E aí eu modifiquei, não precisei nem mais utilizar. Vou fechar aqui o código. Aí se eu quiser vir aqui modificar novamente. Opa. Se eu quiser vir aqui mexer novamente. Deixa eu ver. Vou mudar a cor do Sol. Vou botar o Sol. Não sei que cor é essa. Mas vamos ver aqui o que vai dar. Aí eu vou executar novamente. Com o código fechado. Pronto, aí ele está executando. Tá com 0 de novo. É só demora um tempinho, porque a máquina tem que ser rápida. Pronto. Mudou a cor. E agora tá mais laranjinha. Ó, tá mais parecido com o Sol. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha entendido. Aí a parte 3 do projeto Sculptor seria para fazer uma interface gráfica, né? Desse arquivo .txt, para a gente não ter que ficar escrevendo, e sim com o mouse aqui e desenhando. Porém o meu curso, ele fica somente nisso, certo, pessoal? Aí fica na imaginação, na curiosidade de vocês. E agradeço aí o professor por ter utilizado essa metodologia, muito interessante. E é isso, muito obrigado, pessoal. Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer coisa pode entrar em contato e olhar lá o Git mais direitinho, com calma. E é isso, valeu, obrigado aí.